Bom dia! A paz do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã de quarta-feira. Bom, vamos começar, o nosso compartilhamento, o nosso tempo juntos hoje, com pedido de desculpas, porque eu falei que você podia me esperar aqui na segunda-feira de manhã e eu não vim. Eu não sei se você veio. Eu não vim, Eu mudei o meu plano e decidi descansar um pouquinho, se bem que quando nós descansamos, nós trabalhamos, Nós que estamos na presença do Senhor e comprometidos com a implantação do reino de Deus, para a gente nunca tem realmente férias completas, Nós estamos sempre a trabalho. Então, no dia 7 de setembro, foi segunda-feira, houve uma convocação de oração para todo brasileiro que pudesse parar e clamar pelo Brasil, pela bênção de Deus, pelo perdão, pela bênção de Deus, para que os planos de Deus, os projetos de Deus possam se cumprir sobre a nação brasileira. Denise, bom dia, paz do Senhor. Denise sempre pontual. Obrigada, Denise, por estar caminhando conosco. Daí a pouquinho o pessoal já vai chegando ali no Face Live, o pessoal também que está conectado na Rádio Impacto, para vocês, para cada um de vocês, que eu sei que eu tenho aí uma audiência fiel, que sempre está conosco, caminhando, orando por mim e recebendo, daquilo que Deus tem derramado, daquilo que o Senhor tem provido para nós através deste canal de comunicação. Hoje tudo é mais na internet, Mas a rádio tem o seu encanto, Tem o seu lugar, a comunicação através da rádio também, É muito especial, Você está com o rádio ligado, você está ouvindo a sua música, de repente tem alguém, que vem, fala, olá, olá, bom dia, oi, você aí, como é que está o seu dia, não é? É tão importante, cada dia que nós amanhecemos é tão único, e nós devemos escolher naquele dia o que é que nós vamos ouvir, o que é que nós vamos pensar, não é? Como é importante quando você amanhece o seu dia, a tua vida de pensamentos. Se você amanhece com bons pensamentos, você vai ter um dia feliz, um dia abençoado. Mas se você acorda com maus pensamentos, com pensamentos que não são de acordo com a palavra de Deus, o inimigo ele vai te fisgar, ele vai te pegar. Porque é exatamente assim que acontece. Amanheceu, às vezes você tem um pensamento de preocupação, de aborrecimento. Tudo isso vai afetar aquele dia seu pela frente. E é incrível, o inimigo ele não cessa de trabalhar, porque nós não paramos de trabalhar. Como eu disse para vocês, ontem, 7 de setembro, dia de oração pelo Brasil. À tarde, nós tivemos a oportunidade de estar ali com outras irmãs e clamamos ao Senhor e guerreamos pela nação brasileira. Foi uma bênção o nosso período de intercessão. Então, sempre nós vamos ter escolhas aí durante o nosso dia, mas a gente que está ligado com o Espírito de Deus, a gente nunca cessa de trabalhar. Jesus falou, eu não paro de trabalhar e o meu Pai também trabalha até agora. E nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto ainda é dia, porque noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Então, enquanto é dia, enquanto é este tempo presente que nós temos liberdade, nós temos que orar, temos que clamar ao Senhor. E nós fizemos isso ontem pelo Brasil. Mas, como eu estava dizendo, o inimigo também ele não cessa de trabalhar. E o trabalho dele principal, o que é? É lançar pensamentos na nossa mente. Ele é terrível para fazer isso. É uma coisa, é tão real isso, é tão real, que hoje de manhã ele já amanheceu assim para me apoquentar. Então,
2, 3 vezes vieram pensamentos, setas do inimigo que eu tive que fazer como eu ensinei para vocês. Abre a tua boca e fala, eu te repreendo em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento, você some daqui. Aqui não é o teu lugar, você vai para o inferno de onde você veio. Gente, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não amaldiçoo, eu não falo palavrões, não faz parte do meu falar isso. Quando o inimigo ele está trabalhando, o que ele faz? Assim, eu não estou falando, né? Eu estou só pensando, e ele lança no pensamento, assim, uma reclamação, um palavrão, às vezes até, né, uma palavra torpe, não palavrão muito grande, porque esse aí ele nem ia conseguir me enganar mesmo. Mas vem coisas assim, sabe? Falei, que isso? Isso não é meu, não. Isso não me pertence. Fora daqui que eu sei que é você tentando, né? Vir trazer peso sobre a minha vida, trazer pensamentos que não são meus. Daí sempre estou falando com vocês, Filipenses 4:4, não é? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é louvável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe, né? Se aquilo é para a tua edificação, seja aquilo que alimente a tua vida de pensamentos. E então, por isso é importante, quando você está conectado na Rádio Impacto, está conectado comigo no Face Alive, porque nós estamos buscando o nosso alimento espiritual de cada manhã. E isso o que nós comemos transforma-se em nós mesmos naquilo que nós somos. Você é aquilo que você come, não é tanto fisicamente quanto espiritualmente. Daí Jesus falar para os seus discípulos lá na beira do poço, quando ele estava conversando com a samaritana. Os discípulos vieram trazendo alimento para Jesus, alimento para o corpo. E o Senhor disse para eles, não, obrigado, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a obra que ele me enviou a fazer. E neste contexto, né, quando Jesus ali, 4:32, 4:36, João 4:32 ou 36, que ele está ali conversando com os discípulos à beira do poço e ele fala, vocês não conhecem essa comida, mas depois, né, eles iriam conhecer. Hoje nós conhecemos esta comida, é a palavra de Deus e é a nossa comida, o que nos leva para diante, é cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E Jesus ali mesmo, né, naquela passagem, ele completa, vocês estão dizendo que faltam 4 meses ainda para a ceifa. E ceifa tem a ver com colheita. Colheita tem a ver com trigo, colher o trigo para fazer o pão, tem a ver com alimento, né, para o nosso corpo. Mas Jesus estava dizendo, vocês estão aí olhando para esta colheita do ponto de vista natural, nesta realidade temporal, ainda faltam 4 meses para a ceifa. Mas eu digo para vocês que os campos já estão brancos para a ceifa. Era já momento, kairós de Deus, tempo espiritual, né? No tempo de Deus, no tempo eterno. Não precisava esperar 4 meses para a colheita. A colheita já tinha começado, as almas já estavam prontas para receber a mensagem de salvação através de Jesus Cristo e através dos seus discípulos. Porque ali, especialmente, ele está dizendo para eles, erguei os olhos e vede, né? Ele chamou para que eles levantassem os seus olhos. Levantar os olhos, fala de tirar os olhos de si mesmo, de tirar os olhos dessa dimensão que nos cerca. Levantar os olhos é alcançar uma visão maior, uma visão que vá mais longe, uma visão espiritual, no mundo espiritual onde as coisas que vemos são reais.
muito mais reais e verdadeiras do que o que nós enxergamos aqui, né? Afetados, a nossa visão e essa dimensão está afetada pelo pecado, está distorcida. Então Jesus fala com seus discípulos: levanta os seus olhos e olha e vê que os campos já estão brancos para a ceifa. Ele estava dizendo aos seus discípulos: veja, assim como eu estou conversando com esta mulher samaritana e, né, preguei aqui para ela, né? Foi incrível, né? Jesus se revelou para aquela mulher: eu sou o Cristo. Ele falou claramente para aquela mulher, uma mulher samaritana, né, no sexto relacionamento, alguém totalmente desprezada, até mesmo pela comunidade onde ela vivia. E o Senhor, né, colocou aquela mulher num nível tão alto, revelando-se para ela, abrindo os olhos daquela mulher, que ele era o Messias aguardado. E ela sai e vai imediatamente anunciar aquelas boas novas para toda a comunidade onde ela vivia, ali no meio dos samaritanos. Aquela mulher era totalmente desprezada no meio daquela comunidade. Era como se fosse uma prostituta, uma mulher sem valor. A mulher já não tinha valor naquela cultura mesmo, não é? E ela não quer nem saber, ela abre a boca e começa a testemunhar imediatamente: eu encontrei o Messias, venham, venham comigo, venham conhecer. E ela chama, né? Ela faz um altar call, né? Um chamado no altar, né? Aquele que quer receber Jesus como Senhor, como Salvador, vem aqui à frente. Aquela mulher, ela faz o chamado: venham comigo e vejam este homem, ele falou tudo sobre a minha vida, ele é o Messias, vocês precisam conhecer, porque eu acho que ele é o Messias que estávamos esperando, né? E isso ela dizia para os samaritanos, que era um povo assim, não era judeu legítimo, eles eram um povo misturado, rejeitado pelo povo judeu, né? Que nem passava do mesmo lado da rua que eles. E Jesus, né, é uma coisa incrível, como ele vira para aquela mulher e fala assim: esse aqui que você está falando com ele, eu sou o Messias que vocês estavam aguardando. Incrível, né? E essa mulher, a reação dela não foi como a reação dos discípulos de Jesus, porque Jesus falava para os discípulos dele, e eles custaram a entender que ele era o Filho de Deus. E essa mulher, imediatamente, ela pegou a revelação. Ela estava pronta para receber a mensagem da salvação. Tanto que quando Jesus, né, está conversando com ela e ela descobre: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, me fala onde é o lugar que eu devo adorar. Esta mulher estava numa busca frenética para direcionar o instinto de adoração. Né, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Esta mulher tinha fome de Deus e ela estava procurando no lugar errado, ela estava procurando naqueles homens, naqueles relacionamentos humanos. E ela estava tão frustrada. E então a primeira pergunta que ela faz quando encontra um profeta pela frente: onde é o lugar que a gente deve adorar? E Jesus responde para aquela mulher brilhantemente, né? Nem aqui, nem acolá, já chegou o tempo agora, né? Esse tempo chegou comigo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é estes os adoradores que Deus está buscando para ser, né, seus adoradores. Ela não questionou o que seria adorar em espírito e em verdade. Esta mulher, ela não questionou, né? Como Nicodemos, que era um mestre da lei, e ele questiona: como assim nascer de novo? Ele não entendeu coisa alguma. E aquela mulher, ela estava pronta, com o coração aberto, que todas aquelas palavras caíram no coração dela. Ela recebeu aquelas palavras com alegria. E a semente, né, já começou a brotar e a dar frutos quase que instantaneamente, né, porque ela foi e anunciou para as pessoas as boas novas da salvação.
Então, por isso, Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, vocês estão achando que a colheita da demora é agora. Para de olhar para vocês mesmos, levanta os olhos, né? Vocês vão ter que alcançar não só os judeus, vocês vão ter que alcançar os outros povos também. E o primeiro aqui pertinho, né? Jerusalém, Samaria, eles tinham que ir Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. Samaria estava pronta para receber as boas novas do Evangelho da Salvação em Cristo Jesus. O próprio Jesus prega em Samaria, fica ali com eles 2 dias, não é? O ministério de Jesus, né? Ele fala, durante 2 dias eu prego, no 3º dia, né? Então eu terminei a minha obra. Então ele ficou ali com os samaritanos, levou a palavra para aquele povo tão desprezado, que os judeus iam demorar para pregar para eles, né? Porque estavam pensando que as boas novas eram só para os próprios judeus. Então Jesus diz para eles: levanta os olhos, vejam os campos são grandes e eles estão brancos para a colheita é agora. E realmente, né, Jesus falou isso e demonstrou com relação àquela mulher samaritana e toda aquela comunidade dos samaritanos, porque quando ele foi para Gadara, que ele expulsou os demônios daquele homem, a população, né, ele mandou os demônios para os porcos se atiraram no oceano, no mar, então aqueles espíritos voltaram a ser liberados ali dos porcos e vieram, né, justamente para aquela população de Gadara, e aqueles habitantes de Gadara, esses habitantes de Gadara rejeitaram o Senhor, né, porque eles ficaram ali endemoniados e Jesus foi rejeitado. Quantas vezes Jesus foi rejeitado? Jesus foi rejeitado também lá em Nazaré, ele foi rejeitado. Eu estava lendo um texto que eu estou agora no livro de Lucas, do amor de Jesus por Jerusalém. Bom, mas antes vamos retomar aqui o ponto. Eu estava falando, né, da verdadeira comida que Jesus providencia para nós, que a verdadeira comida é fazer a vontade do Pai, realizar a obra que ele foi enviado a fazer. Então ele chama os discípulos: levanta os olhos, vocês precisam de visão missionária, vocês precisam ver que os campos já estão prontos, vocês precisam ir e fazer a colheita. Eles ainda não tinham entendido o chamado que eles tinham, né? E realmente esse é o chamado da igreja e esse é o alimento espiritual que precisamos. Fazer a vontade do nosso Pai. Este é o alimento que nos leva para diante na nossa vida. Falar: mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Pois eu estou te dizendo, Jesus falou para os discípulos dele, a vontade de Deus é que a gente levante os olhos, que a gente não viva só para si mesmo, que a gente tenha uma visão espiritual daquilo que Deus está fazendo, do tempo de Deus agora. Qual é o tempo agora? Qual é a obra que precisamos realizar agora para o nosso Deus? Caso contrário, né, nós vamos fazer como essas pessoas de Gadara que mandaram Jesus embora, como o pessoal de Nazaré também, e como, olha só, o povo de Jerusalém. É isso que eu estava observando. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas, como eu falei para vocês, no capítulo 13, a partir do verso 31, o título aqui é o amor de Jesus por Jerusalém. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram: vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu: vão e digam àquela raposa que eu mandei dizer o seguinte. Mandou um recado para Herodes: hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no 3º dia terminarei o meu trabalho. É como eu disse para vocês, Jesus ele ficou ali. Ele chegou e ficou mais uns 2 dias com os samaritanos. 3 dias o ministério de Jesus. 3 dias, 3 anos e meio o ministério de Jesus entre os judeus. Expulsando o demônio, curando as pessoas, pregando o evangelho.
e depois ele passa o bastão para que a gente continue essa obra que ele começou. Não somente, né, para os judeus, mas aí uma obra ainda maior do que a que ele fez, porque nós temos que alcançar até os confins da terra. Eu estou vendo aqui, deixa eu falar um alô para o pessoal que está no Face Live. Sobit, hello Sobit, Sobit está lá do Nepal, está dizendo, bom dia mãe, que bom te ver, estamos orando por você. Thank you so much for your prayers, ok? Então, o Sobit, ele está se preparando, né? Ele é um missionário com a Bima, esse casal lá do Nepal que me recebeu. Eles são nepales, mas eles saíram de uma região bastante alcançada do Nepal e foram para o centro do Nepal, na região de Pacha. Mas não é para que eles fiquem somente naquela área que já está agora bastante trabalhada, eles têm que seguir, avançar para as montanhas maiores, mais altas, no oeste do Nepal. E ele está somente aguardando, né, que esse lockdown, por causa do vírus, que isso acabe, para que ele já está assim com a mochila nas costas, pronto para sair em missão. E ele está contando conosco, com as nossas orações e com as nossas ofertas, com as nossas contribuições, ok? Nós temos que começar já a juntar o recurso para que ele possa ir. Ele tem que ir com uma equipe pelo menos de 1 ou 2 com ele. E o pessoal lá daquela área do Nepal tem ligado, tem telefonado para ele e falado, vem, nós estamos precisando de vocês aqui. Muito bem. Bom dia, Riva. Como está, Riva? Riva Arantes está lá na Flórida. Você está ainda na Flórida, Riva? Bom dia para você. Juliana Nascimento também chegou aqui no nosso Face Live, um pouquinho bastante atrasada hoje, Juliana, da Padaria Coelho, não é? Padaria Coelho que tem patrocinado este programa. Nós estamos precisando entrar com o comercial da Padaria Coelho, porque Juliana é uma discípula amada com visão de missões que tem fielmente investido na obra missionária. Eu estou até aguardando, vou encontrar com ela no final dessa semana, ela vai me passar a oferta que ela reserva, né, dos negócios dela, ela oferta para o Senhor, e com isso o Senhor vai abençoando, né, as padarias Coelho, ali no bairro Aparecida, lá no bairro Parque Guarani. São padarias abençoadas que quando você entra para comer o seu pãozinho, pode saber que você está se expondo à unção daquele lugar, né? Você está contribuindo com a obra missionária, ok? Não é só o alimento físico quando você vai nas padarias Coelho. Muito bem, até me perdi, gente, onde eu estava falando de fazer a obra do Pai, disso, isso é o nosso alimento, de como eles rejeitavam a Jesus, como Jesus o ministério dele, né, de 3 anos e meio, como ele passou o ministério dele para nós. Agora a unção de Jesus está sobre as nossas vidas para expulsar os demônios, curar as pessoas, proclamar o evangelho durante um certo tempo. Assim como Jesus teve um tempo, nós também temos um tempo para trabalhar, e nós temos que trabalhar enquanto é dia, que noite vem, que ninguém pode trabalhar. Bom, a minha visita aqui do estúdio já chegou, a Sônia, ok? Sônia está aqui conosco. Se você não assistiu, foi sexta-feira, Sônia? Quarta-feira da semana passada, você pode ir lá no Face Live, no YouTube, você vai encontrar a participação da Sônia aqui neste programa, dando testemunho dela, como ela foi alcançada através do nosso Ministério de Rádio. Então, aqui estava Jesus mandando esse recado para Herodes. E ele diz, fala para ele que eu estou ocupado fazendo o meu trabalho, fazendo a obra do meu pai. E ele diz assim, mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, 3 dias. Pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém.
Isso aqui é muito interessante, né? Porque você pode olhar isso do ponto de vista negativo. Que cidade maldita que mata todos os profetas enviados por Deus. Tá bom. Mas do ponto de vista do discernimento espiritual, o povo judeu, durante 2000 anos, estava aguardando o Messias. E eles foram treinados a executar o sacrifício do cordeiro, degolar o cordeiro. O sacerdote judeu sacrificava o cordeiro durante 2000 anos, aguardando o dia em que o verdadeiro cordeiro viria para ser sacrificado. Então, era algo que o povo judeu tinha que fazer, sacrificar o cordeiro. Ninguém mais tinha o direito de sacrificar o cordeiro, tinha que ser em Jerusalém. Ainda que eles tivessem que, né, ter a ajuda dos romanos na execução da sentença, o mentor espiritual do sacrifício foi o povo judeu, não é? Muito bem, e aí Jesus, ele surpreende com estas palavras. Jerusalém, Jerusalém. Jesus estava triste. Jerusalém, Jerusalém, é um lamento que ele faz sobre aquela cidade. Ah, Jerusalém. Ah, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes, não foram poucas, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês vai ficar completamente abandonada. E eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. E aqui, com relação ao povo judeu, Jesus está falando sobre a segunda vinda, quando ele vem. E o povo judeu vai reconhecê-lo finalmente como Messias. Vai chegar numa hora de grande aperto e eles vão reconhecer o livramento enviado por Deus para o povo judeu. Mas esta é uma mensagem que hoje nós podemos fazê-la atual para a igreja. Eu, como ministra do Evangelho, ministra de cura, de libertação, quantas vezes eu fui enviada pelo Senhor? Fui enviada à Índia. Quantas experiências na Índia, no Nepal, na China, onde o Senhor tem me enviado. Algumas pessoas recebem e são transformadas, recebem a mensagem, têm a vida, né, edificada, transformada pela mensagem do Evangelho. Mas quantas outras, né, é como aqui, vocês não quiseram. Ontem mesmo eu estava conversando com uma família que eu tenho acompanhado por mais de 10 anos. Acompanhado, sustentado, amado, lutado por eles. Quando eu cheguei lá, eu já tinha começado, através do WhatsApp, um processo, né, com a mãe da família de cura interior, já tinha começado um processo com ela, que ela tinha sido restaurada, passou a ter um ministério, e eu estava ansiosa por chegar lá para que pudesse concluir a obra que o Senhor, né, tinha começado na vida dela, daquela família tão ferida. E quando eu cheguei lá, eu falei, eu precisava ministrar. Vocês não vão querer a ministração de cura interior na vida de vocês? Pessoas tão machucadas. E ela falou, não, eu acho que o Senhor, ele vai fazer em mim. Não quero não, né? Em outras palavras. E eu fiquei como Jesus. Como eu quis abraçar vocês como a galinha junto os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Então eles continuam naquele país que é dificílimo. Quando eu vou falar da situação na Índia, eu tenho que poupar as minhas palavras
para que elas não sejam como maldições sobre aquela terra. Porque para descrever para vocês o que é a Índia, a situação na Índia, eu teria que usar palavras muito pesadas. Então eu prefiro dizer apenas que é um país difícil. Olá, Rosário, Rosário de Bolívia, Rosário de Notícias de Tuíra, está bem? Bom dia, Neuza, como vai, Neuza? Então, muitas vezes, esta cidade aqui de Juiz de Fora, eu trabalhei para a conquista dessa cidade para Jesus. Durante 2 anos, 2 anos foi mais intenso. Depois eu passei a liderança do trabalho. Foi assim um desastre para a minha vida pessoal, porque aqueles pastores, o Senhor me levantou na liderança de um grupo de 12 pastores. O Senhor fez isso. Então eles tinham que ficar naquela posição. Mas não faltou Judas no grupo dos 12. Não faltou os perseguidores de todos os lados. Né? Ao ponto que eu não quis mais. Eu falei, Senhor, eu acho que eu já fiz aquilo que o Senhor queria. Passei a liderança para um pastor que eu pensei, esse pastor, eles vão respeitá-lo. Porque eu, como mulher, né, com um ministério diferente que eu tenho, né, eu não sou só uma pastora de igreja local. Eu estou designada para a edificação do corpo de Cristo. Né? E quando eu digo não sou só, eu não estou diminuindo o ministério pastoral. É que existem áreas de atuação e abrangência de cada ministério. E o Senhor, eu estava envolvida com missões, eu não queria, e o Senhor me colocou para fazer o mapeamento da cidade de Juiz de Fora. Ele me trouxe, me falou, eu vou te dar um grupo de varões com você. Ele levantou aqueles pastores e colocou, mas eles não se conformavam, muitos deles no orgulho de homem, de pastor, que o pastor ele acha que ele é a autoridade máxima no corpo de Cristo e ignora os demais ministérios. Via de regra é isso que os pastores fazem, não é? E inclusive quando eram para incentivar e levantar os outros ministérios, porque cada crente tem um ministério, eles estão ali para formar o corpo de Cristo, ajudar na formação do corpo de Cristo, né? Não é uma cabeça para anular o restante do corpo. Mas não é disso que nós estamos falando, nós já estamos indo para outro caminho, não é? Mas eu fui levantada para a conquista de Juiz de Fora. Nós conseguimos, né, depois de 2 anos, o concurso gay tinha ido embora de Juiz de Fora. E eu então passei para alguém que eu achei que fosse mais digno do que eu. E eles fizeram ainda pior com este pastor, deixaram ele sozinho e o concurso gay voltou para a cidade no ano seguinte. E a cidade está espiritualmente, como vocês podem olhar e ver. Qual o nível da nossa igreja aqui em Juiz de Fora, como nós estamos. Agora, não sei mais porque como foram fechadas as portas dos templos, a influência da maioria dos pastores cessou sobre o rebanho e o próprio Espírito de Deus está tendo que pastorear o corpo do Senhor Jesus, levantando irmãos e irmãs, né, que estão dispostos e disponíveis realmente a se dar e ajudar as pessoas que precisam. Dentre estes, muitos pastores, com certeza, pastores verdadeiros. Os falsos nesta hora, como o Senhor Jesus falou, né? Quando o lobo chega e esparrama o rebanho, o pastor é o primeiro a fugir. Muito bem, e aqui Jesus, ele diz, quantas vezes eu quis abraçar todo este povo, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Hoje, a mensagem do Evangelho está aí anunciada por rádio, televisão, internet, por todos os lugares. Jesus continua oferecendo este abrigo, esta segurança para aquele que quiser vir para debaixo das suas asas. Mas muitos não querem. E o que aconteceu com Jerusalém? Eles recusaram, né, aquilo que Jesus queria dar para eles. Então, será quantas vezes o Senhor, né, Sônia? Quantas vezes o Senhor
tem oferecido bênçãos para nós e nós temos rejeitado a bênção. Eu creio que muitas vezes, quantas vezes o Senhor falou para você, levanta os seus olhos, para de viver essa vida cristã egoísta, veja os campos que estão brancos para a ceifa, olha a necessidade ao seu redor. Se você fizesse isso, se você tivesse obedecido, a tua vida teria tomado um rumo diferente. As bênçãos estariam fluindo sobre a sua vida, porque você estaria num caminho de obediência. Mas não, nós não queremos vir para o centro da vontade de Deus, para debaixo das asas do Senhor Jesus. Como o povo judeu, eles não quiseram. E aí no ano 70, né, depois de Cristo, porque foi assim, começou a contar, né? Ano 0, Jesus nasceu, e aí, né, Jesus nasceu no ano 1, né? Não tem ano 0. E Jesus viveu 33 anos aqui nesta terra. Depois disso, depois 33 para 75, faz as contas aí. Seria 32 anos depois, mais ou menos. Veio a destruição total, completa de Jerusalém, não antes deles sofrerem um cerco de muito tempo, ao ponto que eles começaram a se devorar, comer os filhos dentro das muralhas de Jerusalém, a se matar para comer uns aos outros, tamanho o desespero. Olha que coisa terrível que aconteceu em Jerusalém. E aí os babilônios entraram depois do cerco e mataram todo mundo. Foi tanto sangue na cidade, o sangue de tanta gente que eles mataram, que subia até a altura dos freios dos cavalos. Um morticínio terrível. Os que conseguiram foram dispersos pelo mundo inteiro. Mas só 2000 anos depois nós vamos ver o povo judeu de volta na sua terra, ajuntados novamente em Israel. Jesus tentou. Quantas vezes Jesus tem tentado comigo, tem tentado contigo? Aí você fala, não, seja feita a vontade de Deus, isso aconteceu porque era da vontade de Deus. Será? Será que não é consequência dos nossos atos, das nossas escolhas, da nossa falta de fé, da nossa recusa em caminhar segundo as verdades da palavra de Deus, da nossa recusa em crer, da nossa negligência em lutar contra o inimigo, não aceitar os pensamentos que ele traz nas nossas mentes de desânimo? Será que não é negligência nossa de nos fortalecer em espírito e lutar contra esta carne, né, que tenta ofuscar, que tenta oprimir o nosso espírito? Como que será isso? Né? Eu estou com uma parente, né, não vou dizer o nome nem o que ela está no hospital, no fim de vida, mas num sofrimento, se acabando, o corpo se acabando, a mente já se foi. E eu perguntava, Senhor, por quê? É uma serva de Deus, né? Se converteu já, né? Mais assim, de idade, mas amava muito o Senhor, né? Era uma evangelista, fez a obra. Por que essa pessoa está assim? Porque o Senhor não recolhe o espírito dela para a glória. Por que tanto sofrimento? Como ela, vemos tantos definhando, velhos, caducando, a mente já não está funcionando, a pessoa já vai perdendo a sua identidade. Quantos aí com Alzheimer, que parecem, né, mortos-vivos, não reconhecem mais ninguém. O que está vivo naquela pessoa é o espírito dela, se ela é uma nascida de novo. E porque Deus não leva o espírito desta pessoa para a glória com ele? Né? O espírito e a pessoa, né? Porque a pessoa, que significa personalidade, isso nós não perdemos e nunca vamos perder, a nossa personalidade, quem somos, né? Na glória. Mas porque o Senhor não liberta essas pessoas do corpo que está caído, que está ali se acabando? A gente não consegue compreender, mas devem existir razões para isso e devem estar lá na maneira como aquela pessoa viveu antes, né? O que ela plantou, o que precisa ser resolvido, que ela não resolveu, o que está lá para trás, né? Tudo isso, né, vai
E o Senhor às vezes vai deixando ali para quê? Para preparar o espírito daquela pessoa para que ela possa entrar na herança que Ele preparou para ela na eternidade, pelo menos parte da herança. Porque como Jesus está dizendo, quantas vezes eu quis abençoar vocês, eu quis poupar vocês, eu quis proteger vocês, eu quis guardar vocês, mas vocês não quiseram. Então, quantas vezes Deus quer fazer as coisas e é a gente que não quer e depois a gente fala assim, é porque o Senhor quis, esse é o desejo de Deus, é a vontade de Deus. Não, 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 é porque nós não quisemos a bênção e estamos colhendo aquilo que não era o melhor que Deus tinha para as nossas vidas, porque há uma consequência de todos os nossos atos. Nós somos perdoados, mas tudo que a gente fez antes, né? Foi um plantio, né? Tudo pesa, né? Tudo faz diferença. Tanto faz diferença que se você é a pessoa que você é hoje, foi por causa da tua jornada. Até aqui, não é verdade? Mas vamos continuando aqui. Então, a gente tinha começado um estudo lá em Mateus 13, não é verdade? Mas quando começo a falar, o Senhor vai levando o assunto para lá e para cá, né? E eu creio ainda que eu tinha até mais coisas para dizer neste rumo que a gente estava tomando, mas vamos prosseguir um pouquinho mais no estudo que estávamos fazendo em Mateus 13, porque senão assim, eu acho que a gente nunca vai acabar, né? Essa parábola do semeador, e eu estava dizendo para vocês, né, que eu sou uma comunicadora, uma voz que clama no deserto, né? E eu trago as mensagens do Senhor para o corpo de Cristo, para aqueles que queiram escutar e aqueles que queiram vir para debaixo das asas de Jesus Cristo, para que não tenham que sofrer os juízos, como Jerusalém sofreu um juízo de Deus. Não é? Terminou ali o tempo da lei, ali foi feito um acerto. Bom dia, Fabiano. E eles sofreram ali um juízo de Deus, mas nós não precisamos colher o que o mundo está colhendo agora. Não tem necessidade disso. Então, vamos lá, parábola do semeador. Nós vimos que o semeador saiu a semear e ele semeia em 3 tipos de solos diferentes. Primeiro, ele semeou num lugar errado. A semente caiu à beira do caminho, né? Foi o lugar errado. Segundo, ele semeou num lugar ruim. Ela foi cair no meio dos espinhos. Depois, terceiro lugar era um lugar hostil. Vamos aqui de novo. Sempre a gente confunde esses lugares, né? O primeiro lugar era a beira do caminho, tá? Que era um lugar errado. A outra parte caiu no lugar onde havia pedra, pouca terra, que era um lugar difícil, que era um lugar ruim. A terra não foi limpa das pedras para ele plantar a semente, né? E secou quando o sol veio. As outras caíram em meio a espinhos que sufocaram as plantas. Este é o lugar hostil, tá bom? E a última caiu em terra boa, tá? E frutificou a 100 por 1. A quarta parte da semente. Apenas a quarta parte da semente frutificou. E ele, né, fala a parábola e ele diz, aquele que tiver entendimento espiritual, aquele que tiver ouvidos, né, ouça. Aquele que tem ouvidos espirituais, ouça. E aquele que tem, mais será dado. Nós vimos tudo isso, que a semente vai frutificar e dar colheita para aquele que tem entendimento espiritual. Que um pouco de entendimento vai acrescentar conhecimento. E o conhecimento vai acrescentar na sua vida sabedoria, e maior sabedoria você tem, maior entendimento você alcança. O entendimento te acrescenta, ao entendimento será acrescentado conhecimento, né? Mas aquele povo tinha olhos, somente olhos naturais. Eles viam,
mas não enxergavam. Eles ouviam, mas ouviam sem entendimento, não é? Nunca entenderam. Eles tinham falta de percepção espiritual e a vontade deles estava contaminada pelos desejos carnais. Aqueles que recebem a semente, mas não têm revelação, vão perdê-la, né? Os passarinhos vão comer. Os pássaros, nessa palavra, que vem e come, é o diabo, tá? É a palavra roubada pelo diabo. Então, esse capítulo é um capítulo grande e cada pedacinho desse capítulo tem revelações preciosas para nós. Então, o primeiro dizia respeito ao local. Depois nós vamos ver o tipo de semente. Foi plantada a semente do joio, trazendo engano, confusão, e nós vimos cada uma dessas partes. Mas vamos aqui retomando a parte da semente caiu à beira do caminho, né? Ela não foi semeada. Essa semente não foi semeada, ela caiu por ali, não é? O lugar era impróprio, despreparado para receber a semente. As aves, que são os demônios, vieram e comeram. Como eu disse, lugar errado. A segunda parte das sementes caiu em terreno pedregoso, um lugar ruim, sujo, cheio de pedras, com pouca terra. Não foi preparado nem limpo para a semeadura. Faltou oração, né, sobre a vida dessa pessoa que você queria semear na vida dela. A oração, ela prepara o solo dos corações para receber a semente. Daí a grande importância do ministério de intercessão no corpo de Cristo. Nós vamos à frente, preparando a terra para receber a palavra quando ela for anunciada, que ela possa cair num coração preparado. Eu estou falar em preparando um curso de intercessão que você não pode perder. Eu vou, né, colocar à disposição na internet. Nós vamos ver quem quer participar, tudo isso. A terceira parte das sementes caiu entre os espinhos, um lugar inóspito, agressivo contra a semente, que foi assim sufocada e não teve como respirar e viver. A quarta parte caiu em boa terra e deu boa colheita, começando com 30, subiu para 60, depois 100 por 1. Os discípulos perguntaram a Jesus por que é que ele só falava em parábolas, e ele então responde: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, ou seja, a quem tem entendimento espiritual, será dado. Isso significa que vai compreender e a semente nele dará fruto e colheita. E este terá grande quantidade. Porque, como eu disse, o entendimento vai acrescentar conhecimento e sabedoria, que prepara o terreno para ainda maior entendimento num ciclo crescente. De quem não tem, ou seja, aquele que recebe a semente da palavra, mas não tem entendimento espiritual, não tem revelação da mesma, até o que tem a semente lhe será tirada, comida pelas aves, roubada pelo maligno, conforme explicou Jesus. Então, são 4 tipos de solo, porque 4 na Bíblia é o número do homem. Assim, aqui está representada toda a humanidade. 4 tem a ver, né, com toda a dimensão da Terra, norte, sul, leste, oeste, ok? E o texto continua: porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. A diferença está entre ouvir apenas com os ouvidos naturais ou alcançar a compreensão espiritual do que está sendo dito. Eles não entendem porque falta percepção espiritual, o entendimento está faltando. Isso porque o coração da pessoa se tornou insensível. Não era insensível antes, mas perdeu essa sensibilidade, né? Perdeu a sensibilidade. Eles ouviram e viram de má vontade, diz o Senhor. A vontade deles foi contaminada através dos desejos carnais. Então, eles ouviam a palavra, eles ouvem a palavra, mas
não têm boa vontade, não recebem essa palavra como a mulher samaritana recebeu. Os desejos carnais falam mais alto, a vontade deles está contaminada. Não tiveram mais prazer ou apetite para as coisas do Espírito. Caso contrário, diz o Senhor, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Com o coração se entende. O mesmo que com o Espírito se alcança entendimento. E aí o Senhor disse, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês que veem e os ouvidos de vocês porque escutam. Jesus, então, esclarece para eles o sentido da parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é o caso daquele que recebe a palavra com alegria, mas fica só em sua alma, na sua emoção, não cria raízes profundas em seu espírito. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. A que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. A boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende, mas mesmo sendo a terra boa, uma boa terra, onde a semente, ou seja, nesse caso o trigo, vai brotar e frutificar, um outro problema pode surgir aqui. O maligno agora muda a estratégia, usa uma nova estratégia. Ele também passa a semear, ele semeia. E ele semeia o quê? O joio no meio do trigo. Ele semeia a confusão, porque o joio se parece com o trigo e se mistura de tal maneira que não tem nem como separar um do outro sem arriscar arrancar o trigo por engano. Jesus contou 7 parábolas no capítulo 13 de Mateus, todas sobre o reino dos céus. E ele comparou o reino dos céus a uma plantação, depois a um tesouro escondido, depois a uma pescaria, para que eles entendessem. A parábola do grão de mostarda, nesta parábola, agora a semente plantada é um grão de mostarda. Não é o joio, não é o trigo, é uma semente de mostarda. Tem a ver aqui, Jesus já mudou, não é mais o local, mas aqui o que foi semeado. O que é que foi semeado? Foi semeado uma semente de mostarda. Que tipo de mensagem? Uma mensagem de fé, que é uma semente de mostarda. Pequenina, mas com um potencial enorme a mensagem da fé. Jesus compara essa semente à nossa fé. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, já seria o suficiente. A fé, ela tem o mesmo poder, o mesmo potencial de fazer vir à existência uma grande árvore a partir de uma minúscula partícula. Mas exatamente porque a palavra é tão poderosa e cresce forte, o muda sua estratégia. Agora o maligno não rouba a semente, não a faz secar, não a sufoca, não tenta se misturar a ela provocando confusão e engano. O maligno agora vem fazer seu ninho entre seus ramos, tirar o melhor proveito da situação, usar a palavra a seu favor, como nós vemos que acontece na maçonaria e em tantas outras seitas, ok? Mas nós terminamos o nosso tempo, mas nós vamos, se Deus permitir, nós vamos seguir com esse estudo porque é muito interessante. Cada parábola que Jesus vai acrescentando em Mateus 13, ele vai denunciando uma nova estratégia do maligno para destruir a plantação do Senhor, para roubar a palavra dos corações, para destruir a igreja do Senhor. Então é muito bom estudar para ver as estratégias que o diabo usa aqui, que o próprio Senhor Jesus revela para que a gente se proteja e faça exatamente o contrário. Porque o que eu quero mesmo saber são as estratégias do Senhor. Essa que nós precisamos aprender e fazer parte dessas estratégias para a implantação do reino de Deus. Amém?
Essa semana nós já começamos no meio da semana, quarta-feira. Se Deus quiser, sexta-feira a gente está aqui junto novamente para continuar a nossa conversa das manhãs de segunda, quarta, sexta. Bom dia, Andréa Condé, a todos vocês que estão nos assistindo, fez a live em casa, foi um prazer, muito bom estar com vocês. Fiquem, né, meditem nessas coisas, tá? Fiquem na bênção do Senhor. Paz.